you want to stop me, you're gonna have to fucking kill me! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Ozark terminou já faz algumas semanas, mas algumas coisas, alguns detalhes sobre esse seriado ainda não saíram da minha cabeça. Geralmente é assim que acontece com grandes filmes e séries, e essa série pertence, como eu já defendi aqui no canal Troca Letras, a esse patamar. Esse vídeo aqui é para falar sobre um desses tantos detalhes que eu acho que ainda não foram completamente bem discutidos, pelo menos aqui no YouTube eu não vi nenhuma análise nesse sentido. Essa série, como eu já falei aqui, ela tá recheada de não só de boas histórias, como de bons personagens, né? Personagens tridimensionais. E esse vídeo aqui especificamente é pra gente fazer uma análise mais completa e mais aprofundada dessa que eu considero uma das melhores personagens, se não a melhor dessa série. Eu tô falando aqui, claro, da Ruth Langmore, interpretada brilhantemente bem pela Julia Garner. Deve ganhar aí novamente vários prêmios por essa interpretação nessa quarta e última temporada. Eu vou falar aqui então sobre a trajetória dessa personagem como um todo, mas principalmente sobre alguns fatos com relação a ela nessa última temporada de Ozark que eu considero dignos de nota. Qual é a relação dela com o rap, com o hip hop como um todo, uma coisa que foi levantada ali com algumas referências bem interessantes, questões que talvez tenham passado batido por algumas pessoas e que eu acho que análises como essa podem ajudar a compreender o quão bem feita é essa série. O primeiro olhar que nós temos sobre essa personagem ele já é bastante revelador com relação a aspectos que a gente vai acompanhar no decorrer da série, que vão dando importância para ela, que vai saindo dessa personagem secundária para uma das protagonistas do seriado. A Ruth Langmore, ela é uma jovem nascida numa das famílias que são das mais mal vistas ali da cidade, ali de Ozarks. A família dela, ela é filha de um criminoso, sobrinha de criminosos, picaretas locais, que são considerados a escória daquela cidade ali. Eles pertencem a um lado ignorado daquele pequeno pedaço de paraíso que cada ano é encontrado ali por turistas que vêm de todo lugar ali no Missouri. Nas primeiras cenas em que a Ruth Langmore aparece em Ozarks, nós já tomamos conhecimento de um traço que é bem importante para essa personagem ao longo de toda a série. A gente entende logo de cara que ela é diferente do restante da família. Não só ela é a única mulher que sobrou ali naquele núcleo familiar, como ela é também, claro, a mais inteligente de todas aquelas pessoas. É ela quem dá a ideia para os tios e para o primo ali de pegar o dinheiro do Marty Byrde, e é ela também quem consegue negociar diretamente com ele, mais de igual para igual, quando ele descobre tudo e está claramente conseguindo o dinheiro de volta. Essa astúcia, essa sagacidade nessa jovem, que é praticamente uma adolescente ali daquela cidade do interior, ela é identificada pelo protagonista da série, que logo em seguida já vê o potencial dela, e isso é o estopim para eles criarem o relacionamento, né, a confiança que eles têm um no outro no decorrer da história de Ozark. Eu acabei de falar de uma cena aqui do início de Ozark, mas eu acho que já deu para perceber que esse vídeo aqui vai estar recheado de spoilers do início ao fim desse seriado, que, como eu comentei, terminou já faz algumas semanas. Então, esteja avisado desde já. Boa parte dos acontecimentos que vão marcar a trajetória da Ruth tem a ver com esses traços que eu comentei, com esse conflito inicial que nos é apresentado desde o início da série com essa personagem. Ela é uma pessoa que quer se dar bem, que quer sair daquela situação, porém, todos os sinais que a vida deu para ela até hoje e que seguem dando mostram que ela está condenada para sempre àquela mesma realidade. Ao mesmo tempo que a Ruth quer, a gente consegue perceber que ela quer claramente uma oportunidade, ela também entende que essa chance de mudar de vida não vai vir por meios legais. Isso também é uma coisa importante com relação a ela, que nesse ponto ela é parecida com a família. Ela está disposta a desrespeitar as regras do jogo para chegar onde ela acha que ela merece. No entanto, também é uma questão importante para ela o fato de que ela se importa muito com os seus primos mais novos, o Wyatt e o Tree,
ela tem uma relação com eles e ela tem um sonho, ela deixa isso claro ao longo do seriado, de que pelo menos eles consigam ter uma realidade diferente, daqui a pouco estudando e saindo ali daquele universo, coisa que ela não tem muita esperança com relação a ela. Ela quer se dar bem, mas ela acha que esse estigma que os Langmore têm não vai ser tirado dela muito facilmente. Eu já falei que esse vídeo aqui tá cheio de spoilers, então eu acho que eu posso comentar tranquilamente também que a Ruth Langmore é uma personagem trágica no conceito mais clássico dessa palavra, mas até que ela chegue ao final dela, nessa 4ª temporada de Ozark, para os acontecimentos que são até o foco principal dessa análise aqui, eu acho que tem alguns outros pontos que vale a pena a gente ressaltar antes de chegar lá. Durante a 1ª temporada de Ozark, a gente acompanha essa personagem mostrando como de fato ela é distoante do resto da família. Ela percebe que logo de cara aqui no Marty Byrde talvez esteja a oportunidade dela de ser algo maior do que a chamada maldição dos Langmore, e ao longo do que a gente vai vendo nesse desenvolvimento da relação entre eles, ela se vê num impasse em que ela precisa de fato escolher entre a sua família, que claramente a puxa para baixo, e esse cara aí que é um forasteiro, um cara que ela conhece pouco, mas que claramente está disposto a dar a mão para ela e ajudar, ainda que por meios bem escusos ali, a crescer e mudar de realidade, até que chega a determinado ponto em que ela escolhe pelo Marty em detrimento dos seus tios, o Russ e o Boyd. Ela percebe que os tios estão dispostos ali a executar um plano que vai matar o Marty Byrde e possivelmente a sua família, o que coloca em risco não só uma pessoa a quem ela se afeiçoou, mas também, claro, toda essa possibilidade dela de mudar de vida, e nesse momento aí ela cruza uma linha que não tem mais volta. Ela toma uma decisão que é, claro, bastante definidora para o rumo que ela vai tomar no decorrer do seriado. Ela bola um plano que acaba resultando na morte dos dois tios. Ela, no caso, acaba matando os dois para que eles não possam executar o plano deles. Isso acaba, virando um dilema. A relação dela com o Wyatt, principalmente, acaba sendo um pouco comprometida, né? Ele era filho do Russ, e isso é um dilema que a gente acompanha principalmente na 2ª temporada. A relação profissional, no entanto, da Ruth com o Marty Byrde acaba evoluindo bastante. Depois disso, ela vai trabalhar primeiro no Blue Cat Lodge, depois ela gerencia um clube de striptease ali da cidade, até finalmente ela ir atuar, tomar as rédeas também do cassino, que é o grande empreendimento dos Byrde. E nessa parceria ela aprende também sobre a lavagem de dinheiro, que é, como a gente sabe, uma das principais questões da série, que é a especialidade do Marty. Esse conflito da personagem, da família e as suas raízes puxando ela para baixo, e do Marty tentando ajudar com que ela alce voo, continua quando o pai da Ruth, o Cade Langmore, sai da prisão. Ele é claramente mais perigoso do que os seus dois irmãos, e ele também se vê ameaçado ali pelo sucesso da filha. Isso vai sendo um conflito que vai crescendo e só termina, de fato, quando a morte dele é orquestrada pela Wendy Byrde, a mulher do Marty. Essa relação da Ruth com os Byrde vai crescendo no decorrer da série e só acaba ficando inicialmente abalada quando ela começa a ter problemas com Frank Jr., que é o filho do chefe da máfia de Kansas City, que está envolvida no cassino, e esse conflito vai crescendo e ele acaba espancando a Ruth quase até a morte num determinado episódio, e ela vai para o hospital, e quando o Marty acaba não ordenando a morte do Frank Jr., ela acaba perdendo bastante a confiança nele, já que ele tinha dito que ela era intocável, e acaba não fazendo o que ela acha correto. Isso somado, claro, à descoberta do envolvimento deles na morte do pai dela, e principalmente do namorado, o Ben, que é irmão da Wendy, eles criam uma relação, a Ruth com ele, e a própria irmã dele acaba ordenando seu assassinato porque ele estava se envolvendo ali e atrapalhando os negócios. A Ruth, então, em determinado momento, acaba rompendo completamente com os Byrde, e aí ela, de certa forma, se vê sozinha no mundo. A decisão que ela tomou lá atrás de escolher por eles em detrimento da sua própria família, por mais que fizesse sentido naquela lógica em que ela estava inserida, resultou em ela estar ligada a pessoas que, por mais que se preocupem com ela em alguns momentos importantes, não estão dispostas a se prejudicarem por ela até o fim. Aqui começa a se desenhar um outro dilema que é bem interessante e é tocado em vários momentos no decorrer de Ozark, que é o fato de como o sistema acaba sempre
beneficiando e privilegiando as mesmas pessoas em detrimento de outras, mantendo todo mundo no seu lugar. As pessoas que estão embaixo acabam sempre ficando embaixo, quem está em cima acaba sempre ficando em cima, e isso é uma discussão bem interessante do próprio conceito aí de sonho americano. A Ruth Langmore, por mais talento que ela tenha, por mais corajosa que ela seja, ela acaba percebendo em determinado momento que não importa o que ela faça, ela nunca vai ser colocada no mesmo patamar dos Byrde, no conceito que eles e a sociedade acabam tendo dessas pessoas, e ela decide seguir o seu próprio caminho, e ela vai acabar ali vendendo heroína junto com a Darlene Snell, outra personagem bem importante da série, que é, né, uma traficante ali local, uma pessoa que tem pelo menos essas raízes com a região mais semelhantes a dela, não é uma forasteira, e ela também está se envolvendo numa relação bem bizarra ali com o primo da Ruth, o Wyatt. Essa decisão acaba gerando vários problemas para os planos dos Byrde e, claro, também com, né, o cartel mexicano, que é quem está por trás de todo esse esquema no seriado, e lá na frente ali isso vai acabar fazendo com que um dos chefes do cartel, o Javi Elizondo, ele assassine, né, numa decisão ali, numa cena que acaba sendo muito chocante na terceira temporada, ele mata tanto a Darlene quanto o Wyatt. A morte desse primo acaba sendo a gota d'água para essa personagem tão interessante, tão cheia de camadas que a gente está analisando aqui. O Wyatt era a principal pessoa com quem ela se importava, e o assassinato dele faz com que ela se desprenda e ela solte uma fúria completamente, que vai trazer consequências porque a gente vai observar lá no fim da série. A gente vai... são essas decisões que vão de fato transformar ela numa personagem trágica, e é agora que a nossa análise vai começar de verdade, agora que eu vou entrar nos pontos que eu queria tocar, principalmente aqui com relação a essa quarta e última temporada de Ozark. Mas antes de seguir para a parte final dessa análise aqui, eu quero só pedir para que quem chegou até esse momento aqui do vídeo considere uma inscrição aqui no canal. Eu faço esse tipo de conteúdo analisando pontos específicos das obras do cinema e da televisão, e também faço críticas pontuais de filmes e séries. Convido a todos aí a conhecerem melhor o meu trabalho, quem chegou por esse vídeo, e não se esquecerem também de ativar as notificações. Isso é realmente importante para que vocês não percam os conteúdos. Se eu ficar dependendo só do algoritmo do YouTube, eu tô meio quebrado. Então, por favor, considerem essa inscrição, e se vocês estão gostando também, deixem o like aqui no vídeo. Continuando aqui para a parte final da análise, eu também preciso fazer uma outra interrupção, que é para analisar essa cena final da Ruth Langmore, que é quando ela descobre, né, que o seu primo foi assassinado. Essa cena tem uma atuação magistral da Julia Garner, né, soltando ali a sua fúria logo depois de descobrir o assassinato do primo, e jurando que vai se vingar, não importa quem seja o seu assassino. Nessa entrevista que a atriz deu pro Jimmy Fallon, ela contou que é filha de um professor de artes e falou que se considera uma pessoa bastante visual e busca inspirações na arte em geral. No caso dessa cena especificamente, ela comentou que se inspirou no pintor italiano Caravaggio pela sua especialidade em criar caos e intensidade. E também que ela trouxe como toque final uma referência bem inusitada, que é essa foto do boxeador Mike Tyson. Isso mostra, eu tô trazendo essa questão para mostrar o quão criativo é o trabalho dessa atriz, que tem esse resultado impressionante que a gente vê na tela. O oitavo episódio dessa quarta temporada de Ozark, que é também o primeiro episódio da segunda metade dessa última temporada da série, se chama The Cousin of Death, que, traduzindo, significa o primo da morte. Esse nome é uma referência a duas coisas, tanto, claro, a morte, né, do primo da Ruth, quanto a uma letra da música New York State of Mind, do rapper Nas, que é citada nesse episódio que a gente vai comentar agora. Algumas pessoas podem ter considerado esse episódio meio parado e meio arrastado demais, mas eu acho que ele funciona perfeitamente bem para o que ele está se propondo e para marcar uma questão bem importante da trajetória dessa personagem que se tornou adorada por todos os fãs. A gente vai vendo também todos os seus conflitos internos enquanto ela decide se vai ou não dar continuidade a esse plano, né, de fato matar uma pessoa muito poderosa, e enquanto isso o Marty vai tentando dissuadir ela dessa ideia. E nesse episódio, claro, os Byrde estão preocupados em também não arruinar os seus planos, né, para terminar a relação ali talvez
com o cartel mexicano, mas o Mark especificamente ele se mostra preocupado com o que essa decisão pode causar para a própria Ruth Langmore. Ele sabe que se ela cometer um assassinato, não importa de quem seja, isso é uma coisa que não vai mais ter volta para ela. E se tem uma coisa que Ozark mostra muito bem desde o seu primeiro episódio e em vários momentos ao longo da série, é a importância e o peso das decisões de cada um. Nesse 8º episódio a gente vai acompanhando a Ruth dirigindo a esmo ali pela cidade e ouvindo rap praticamente o tempo todo. Ao longo de Ozark, essa personagem já tinha mostrado um gosto por esse gênero, tanto ali nas roupas em que ela usa, quanto nas músicas em que ela escuta, mesmo que isso não seja mencionado em nenhum momento, não exista nenhum diálogo sobre isso, a gente vai percebendo, isso vai ficando claro ali nas decisões da direção, do design de produção, que isso é um traço importante dela. Apesar de ela ser uma menina criada ali no interior, a vida dela tem bastante em comum com a desses rappers que ela escuta, é uma história de uma superação atrás da outra, afinal de contas. Lá pelas tantas, já de noite, nesse mesmo episódio que a gente tá vendo, né, praticamente 24 horas daquele dia, ela encontra com um rapper Killer Mike numa cafeteria e ela para dizer pra ele que ela gosta das músicas dele. Eles conversam ali rapidamente sobre a música e o disco Illmatic do Nas, e a Ruth diz que sempre parece que ele odeia e ao mesmo tempo sente saudades da área pobre e violenta aonde ele cresceu. O Killer Mike então comenta que sempre que ele escuta esse álbum, ele fica pensando que o projeto ou o conjunto habitacional onde o Nas cresceu ficava no Queens, mas ao mesmo tempo meio que dava para se ver Manhattan de lá, o que parece esperançoso e ao mesmo tempo cruel. Essa leitura que eles fazem sobre essa música vai perfeitamente ao encontro do que a vida da Ruth sempre foi. Depois disso, ele ainda diz para ela pegar leve com o café e ela diz que nunca dorme. Ele pergunta por quê e ela fala, você sabe. Essa é uma brincadeira que pode ter passado batida por uma boa parte das pessoas, mas ela faz referência a um trecho específico dessa música que também dá nome a esse episódio que a gente está assistindo, que diz o seguinte, eu nunca durmo porque dormir é o primo da morte. Em português fica meio estranho, mas em inglês é I never sleep because sleeping is the cousin of death. É o que ela fala, é o que ela tá querendo dizer ali nesse momento da conversa deles, e que não é dito, pode passar batido, para quem não entendeu, não atrapalha, mas eu acho que entendendo o significado disso, a construção desse episódio se torna ainda mais interessante. Só para explicar rapidinho aqui uma outra referência que vem logo em seguida nesse episódio, que eu acho muito bem arquitetado e que também pode ter passado ali desapercebido por muita gente. Logo depois que a Ruth entra no carro, ela vê pelo espelho retrovisor dois animais que a gente fica em dúvida de serem cachorros ou o que exatamente é aquilo. Aquilo ali são dois linces, né? O gato selvagens, enfim, são animais selvagens. Eles estão andando pelas ruas de Chicago, a Ruth estranha essa cena, sai para ver o que são esses dois animais e eles acabam desaparecendo ali na escuridão da noite. Aquilo ali foi um tipo de alucinação que ela teve, a gente fica meio na dúvida, mas é também um easter egg lá para a primeira temporada de Ozark, quando os tios da Ruth, né, que ela acaba matando depois, eles compram dois Bobcats ou dois linces com o dinheiro que eles roubam do Marty e mantêm os bichos presos ali em uma jaula. Ela vendo eles soltos pode ter diferentes simbologias, como por exemplo entender que como eles ela agora finalmente está livre, ou ainda que como os tios ela está seguindo um caminho errado na vida que vai resultar lá na frente talvez na sua própria morte, mas isso fica aberto a interpretações. Eu queria chamar a atenção aqui para como a cena mais impactante e mais importante desse episódio especificamente é dirigida. Nessa cena o Harvey, que é um personagem que a gente aprendeu a odiar com todas as forças ao longo do seriado, né, pela crueldade que ele apresenta, ele finalmente vai ser morto. Ainda assim, a câmera não mostra o rosto dele em nenhum momento, né, nessa hora em que ele vai ser morto, nem a expressão que ele tem. Ela acompanha ele de costas, entrando na sala e sendo morto rápida e friamente. Essa cena não é sobre o Harvey, nem sobre algum tipo de recompensa que nós, enquanto fãs, possamos ter por ver esse personagem que a gente odeia finalmente sendo morto. Essa cena é sobre o peso da decisão da Ruth de matar uma pessoa poderosa e as consequências que isso vai ter na vida dela. Depois disso, a personagem decide que vai seguir a sua vida fora do mundo do crime, ela já não tem mais nenhuma ligação com uma heroína ou coisa parecida, e ela ainda descobre que depois da morte da Darlene e do Wyatt, que o primo acabou deixando todo
o dinheiro do casal para ela e ela decide que vai levar a sua vida de forma legítima. Ela acaba conseguindo voltar para a sociedade do cassino com os Bird, né, que é um negócio ali legítimo, e ela procura o Charles Wilkes, que é um homem de negócios influente em Kansas City, e através dele ela descobre que ele tem o poder de finalmente limpar o nome dela para sempre. Isso acontece graças a um contato que ele tem com uma juíza bem poderosa, e a Ruth não consegue acreditar que finalmente ela vai estar livre ali do que é considerado talvez a maldição da família dela. Ela vai ser a primeira Langmore com o nome limpo na justiça, sem nenhuma passagem pela prisão. Finalmente isso vai ser possível, uma coisa que ela achava que nunca aconteceria. A juíza fica meio receosa de fazer isso por ela, mas acaba identificando na Ruth uma mulher determinada que está disposta, né, a tomar decisões diferentes na vida, e ela realmente está. E ela finalmente tendo o contato com essa possibilidade de ser uma pessoa com o nome limpo é um momento bem comovente da gente acompanhar, dela finalmente, né, entendendo que isso vai ser possível, é algo que a gente também, assim como ela, nunca acreditou que aconteceria. Então é um momento bem breve, mas é bonito de se ver. A série vai se encaminhando pro fim, bem pro fim mesmo, e chega a dar a entender pra gente que aquelas pessoas ali que fizeram coisas horríveis, todas elas, no fim das contas, vão acabar se dando bem. A Ruth tá feliz e esperançosa. Na festa que é dada pelos Bird ali nas cenas finais, ela veste um vestido branco, uma das poucas roupas claras dessa personagem em todo o seriado. Os Bird conseguiram a muito custo resolver todos os problemas e ameaças que eles tinham cercando a família, com exceção de uma coisa. Um elemento ficou de fora dessa equação, um grão de areia jogado ali nessa engrenagem que os ricos e poderosos sempre fazem, sempre dão um jeito de fazer seguir girando, justamente a menina pobre pertencente à família amaldiçoada ali daquela cidade. O assassinato que é cometido por ela é descoberto pela mãe do traficante, e os Bird, pela primeira vez, eles se veem completamente de mãos atadas. Eles não têm nenhuma possibilidade, nada que eles consigam pensar rapidamente para conseguir salvar a vida da Ruth. Diferentemente da cena em que ela é quem mata, na cena em que a Ruth é morta, ela é claramente o foco da câmera, numa imagem em câmera lenta que sacramenta o seu fim, quase que em uma tragédia grega, no sentido de nós acompanharmos uma personagem que luta a todo momento contra as forças do destino, mas acaba sucumbindo. E logo depois disso, as cenas mostram toda aquela gente rica naquela festa, e isso inclui sim os Bird, eles definitivamente também fazem parte dessa camada da sociedade. Todas essas pessoas estão seguindo suas vidas normalmente, da maneira como o mundo sempre funcionou. Era isso que eu tinha para dizer. Esse é o tipo de análise que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Ela demanda um pouquinho mais de tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo.